Apontado como o esporte mais tradicional do mundo, o futebol certamente dá muitas alegrias não só para os torcedores, mas também para todos os profissionais e demais pessoas que estão envolvidas com ele. Porém, o mundo do futebol, assim como em alegrias, também está suscetível a algumas tragédias. Tragédias que podem ser recuperadas, como por exemplo a do Eriksen nesse ano, ou tragédias que são realmente muito impactantes, difíceis de ser superadas por clubes e por jogadores. Foi pensando nisso que eu trouxe aqui as 5 piores tragédias da história do futebol. Espero que se tu gostar, deixa um like, se inscreve e divulga para todo mundo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou o administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. E agora sim, sem muito mais delongas, bora pro assunto do vídeo. No nosso quinto lugar das piores tragédias da história do futebol, começamos então com o desastre aéreo do Torino. A tragédia de Superga, nome no qual ficou conhecida essa fatídica tragédia, aconteceu lá em 4 de maio de 1949. A equipe do Torino, que ainda hoje em dia é muito tradicional no futebol italiano, foi fazer algum amistoso com o Benfica em Portugal, porém na volta à cidade de Turim, na Itália, aconteceu o desastre aéreo. Infelizmente, a aeronave que transportava toda a delegação do Torino acabou caindo devido ao nevoeiro que estava perto da região, perto da cidade de Turim. E, mais uma vez, infelizmente, todos os 27 passageiros, contando com jogadores, comissão técnica, jornalistas, funcionários e também os tripulantes, acabaram falecendo. Indo para o nosso quarto lugar, temos um outro desastre aéreo, o desastre aéreo do Manchester United. A tragédia, que ficou conhecida como Desastre Aéreo de Munique, aconteceu em 6 de fevereiro de 1958. O voo, que transportava toda a delegação do Manchester United, juntamente com comissários e alguns torcedores, acabou caindo após 3 tentativas de decolagem no aeroporto de Munique. 23 pessoas acabaram falecendo, sendo dessas 8 jogadores, porém 21 passageiros felizmente sobreviveram. O principal motivo que eles deram para a nave não conseguir subir, não conseguir decolar, foi uma camada de neve na pista. Esse acidente acabou acontecendo depois que o Manchester United foi jogar contra o Estrela Vermelha, que na época era da Iugoslávia. Eles foram jogar lá em Belgrado pela Champions League, porém o piloto parou em Berlim para abastecer, mas acabou, infelizmente, tendo esta tragédia. E os jogadores que acabaram perdendo a vida neste desastre são lembrados até hoje em uma placa lá no Old Trafford, no estádio do Manchester United. Indo para o nosso terceiro lugar, nós temos a tragédia de Heysel. Esta tragédia ocorreu em 29 de maio de 1985, no estádio de Heysel, na Bélgica, em um confronto pela final da UEFA Champions League, em um jogo entre Juventus e Liverpool. Mas o que aconteceu neste trágico desastre? Os torcedores da Juventus estavam no setor Z do estádio, porém, alguns hooligans da torcida do Liverpool foram para cima dos torcedores da Juventus. Como a torcida da Juventus ficou presa naquele lugar ali, muitos torcedores tentaram fugir de algum jeito, porém ficaram prensados contra as grades e alguns caídos no chão foram pisoteados por outros. Enquanto estava acontecendo tudo isso, alguns torcedores do Liverpool pegaram algumas barras de ferro da própria grade, onde estavam os torcedores da Juventus, e utilizaram como arma para bater nos torcedores rivais. O resultado foi de 39 mortos e mais de 600 feridos. Meu Deus do céu, cara, o que os caras não fazem por futebol, cara? Ficou decidido que os torcedores do Liverpool foram os responsáveis pela tragédia, e realmente foram, não foram os torcedores os normais, mas sim foram os hooligans. E, como resultado disso, os times ingleses foram punidos e não puderam jogar por 5 anos em nenhuma competição internacional, e o Liverpool não pôde jogar por 6 anos em nenhuma competição internacional. Já a Bélgica, que era o país que estava organizando a final, não pôde mais organizar as partidas durante 10 anos, partidas internacionais. No nosso segundo lugar, de 5 maiores tragédias da história do futebol, temos a tragédia de Hillsborough. Este evento marcou a maior tragédia na história dos esportes envolvendo torcidas rivais. E isso tudo ocorreu em 15 de abril de 1989 no estádio Hillsborough, na cidade de Sheffield, na Inglaterra, durante o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest. Uma combinação de fatores ruins, como por exemplo a superlotação do estádio, a má infraestrutura dele e a incompetência dos policiais que estavam no local, 96 torcedores
acabaram mortos devido ao tumulto de tanta gente que tinha, e todos esses 96 torcedores eram do Liverpool. Ademais, outros 766 torcedores ficaram feridos. Os torcedores do Liverpool estavam em maior número, porém em uma capacidade menor no estádio. E à medida que mais pessoas iam entrando no estádio, passando pelas catracas, iam apertando cada vez mais as pessoas contra as grades. Depois que a partida começou, o tumulto aumentou cada vez mais e o árbitro foi forçado a parar a partida aos 3 minutos de jogo. Os torcedores começaram a pular as grades, em direção ao campo, tentando fugir de toda aquela muvuca, e ainda por cima os policiais entraram em confronto com a torcida do Liverpool. E em meio a todo esse desespero, as pessoas tentando fugir, entrando para dentro do estádio, outras pessoas tentando sair, muitos acabaram sendo pisoteados ali no meio, causando esta baita tragédia, infelizmente. Agora, em primeiro lugar das maiores tragédias da história do futebol, nós temos o desastre aéreo da Chapecoense. Como todos vocês devem saber, pois foi em 28 de novembro de 2016, Eu lembro muito bem, eu tava indo pra escola e aí eu ouvi na rádio isso e simplesmente me chocou. a delegação da Chapecoense, que estava em um voo da Lamia, ia em direção à Colômbia, num jogo em que ia acontecer a final da Sul-Americana daquele ano. Porém, infelizmente, devido à falta de comunicação dos pilotos e também o tanque de combustível do avião, que acabou ficando vazio, o piloto bateu contra as montanhas da região da Colômbia. Das 77 pessoas a bordo, apenas 6 sobreviveram, sendo 3 jogadores, e eles foram Alan Ruschel, Neto e Jackson Fouma. Depois dessa tragédia, vocês devem lembrar que o Atlético Nacional deu o título à Chapecoense em uma forma de lembrança aos jogadores da Chape, e criou-se uma comoção internacional pela reestruturação da Chapecoense. Inclusive aqui no Brasil, diversos clubes cederam jogadores emprestados e tal para a Chapecoense poder jogar as próximas competições em 2017. Mas, infelizmente, aquele ano estava sendo o auge da Chapecoense, o auge de toda a história da Chape, que depois da tragédia jogou a Libertadores, porém não foi bem, caiu para a segunda divisão, voltou esse ano e agora encontra-se na última colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, com uma menção honrosa às tragédias do futebol mundial, eu deixo aqui a tragédia do ônibus do Brasil de Pelotas, do meu time, aqui da minha cidade, que infelizmente caiu lá no ano de 2009. No dia 15 de janeiro de 2009, aconteceu a tragédia que é conhecida como a maior tragédia da história do futebol gaúcho. Neste dia, o ônibus do Brasil de Pelotas, que transportava 31 pessoas, acabou caindo em um barranco na cidade de Canguçu, que fica aqui pertinho de Pelotas. Infelizmente, o acidente causou a morte de 3 pessoas, sendo 2 jogadores. E dos 2 jogadores que faleceram, um foi Cláudio Milar, atacante uruguaio e maior ídolo da história do Brasil de Pelotas, e outro foi o zagueiro Regis. A partir daquele dia, a luta para o Brasil de Pelotas se reestruturar e voltar a ser uma das potências do estado demorou muito. O Chavante infelizmente caiu para a segunda divisão do Gauchão, voltando somente em 2013 e, desde 2013, conseguiu subir da Série D para C, da C para B, série no qual se encontra hoje em dia. E dentre alguns que estavam na delegação do Brasil de Pelotas naquele acidente, eu menciono aqui o Dair Hellman, que já treinou o Internacional, e também o Fluminense. Bom, mas no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, como sempre, eu deixo aqui embaixo os links das imagens e de onde eu tirei as informações. E, no mais, é isso. Peço para você deixar um like e se inscrever se tu gostou, compartilhar para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E agradeço a todo mundo que está assistindo até o final. E até a próxima semana. Valeu!